Obrigado pela presença de todos e todas. E, bem, para começar, assim, os agradecimentos, né? Primeiro, agradecimento ao pessoal da Intersomos, Bruno, que está aqui conosco, a Carol Frank, que está ali também, a Ellen César, que talvez volte daqui a pouco. As pessoas foram fundamentais, estão sendo fundamentais para que essa ideia tome forma e que a gente possa compartilhar em comunidade e que eu possa levar adiante a minha aspiração, né, de, no mínimo, passar um pouco do que eu já recebi nesses anos por adotar esse estilo de vida e essa metodologia de prática, que eu considero uma prática espiritual, com outras pessoas. E eu uno, então, esse agradecimento geral a um agradecimento mais específico de ver, assim, não tão velhos, mas amigos de longos anos aí, de vários lugares, né? Vejo aqui a Sandra, Marcelo, Ana Rickel, a Guta, o meu querido Marcelo e a Fran, o Leozinho deve estar por ali. Então, o Henrique, que é filho de um grande amigo, está chegando aí. Esse é um ponto que nós vamos tocar de leve, assim, mas com certeza não o suficiente do quão relevante é para uma vida significativa manter bons relacionamentos. E notem que o tema é tão desafiador que o Bruno já começou dizendo complicar ou descomplicar, sendo que o título não é esse. O título é simplificar primeiro, né? Mas está tudo certo, é assim mesmo. É tão desafiador que toca em algumas sensibilidades aí das nossas histórias. Então, ah, agradecimentos, alegria por ter velhos e novos amigos. E, na sequência, uma pequena observação, que é natural que aconteça, mas eu vou fazer a ressalva, de modo algum como uma crítica, mas simplesmente como um reposicionamento. Hoje eu não estou aqui como o monástico, né? O monge tirou férias. Hoje é o cidadão, é o ser humano que busca, acima de tudo, ser feliz e que encontra uma fonte de contentamento nesses aprendizados sobre um estilo de vida diferente, assim, do que é normal. Então, nós vamos ter, a previsão é que nós tenhamos aí uma hora de partilha da minha parte, e depois, então, nós vamos ter uma interação entre quem participa. Eu antecipo isso porque essa forma do evento de hoje, ela é não convencional. Eu aprendi isso com ex-aluno do Gaia Education, um programa que eu trabalho já há quase 20 anos, e essa pessoa, o Leandro Shoas, tem um trabalho fantástico em função de apoiar a construção de uma cultura de paz. A organização que ele preside é vinculada à Fundação Gandhi, reconhecida pelo governo indiano, inclusive, e a primeira vez que eu fiz uma aula doação foi em parceria com essa iniciativa do Leandro, o Shoas, da instituição que o Leandro coordena. E eu achei uma ideia muito, muito auspiciosa. Ou seja, eu dedico um tempo da minha vida e um pouco daquilo que eu aprendi para compartilhar com as pessoas, e as pessoas fazem uma doação a partir de um valor sugerido, que pode ou não ser atendido, né? Eu, não, em absoluto, não quero privar ninguém dessas partilhas em nenhum momento, e esse valor arrecadado ele é totalmente destinado a apoiar iniciativas de transformação social evolutiva, positiva na sociedade. Nós vamos ter um grande desafio hoje, porque é o primeiro evento, então vocês não conhecem a metodologia, então nós vamos ter muitas sugestões. Mas isso também é parte do processo, na medida em que abrir mão das minhas prioridades, conhecendo outras prioridades, é um grande exercício, né? É sair do meu interesse pessoal e entender que existem outras iniciativas, outras pessoas, outras propostas que também merecem o meu apoio. Dito isso, então, eu vou passar diretamente a uma parte conceitual, que vai estar disponível depois. Tudo aquilo que eu produzo, eu trabalho nesse sistema de open source, né? Código aberto para tudo. O que eu produzo em termos de conteúdo, eu recebi de alguém. Portanto, eu considero absolutamente adequado compartilhar isso que eu recebi com as pessoas. E o único pedido que eu faço é que vocês levem adiante. Que vocês apliquem primeiro em suas vidas, em suas existências, mas também
sempre que possível, vocês compartilhem na forma de diálogo com outras pessoas, porque me parece que esse é o elemento mais carente no nosso mundo atual, nesse mundo divergente, nesse mundo de diferenças, é o estabelecimento de diálogos autênticos, em que as pessoas realmente se interessam pelo que as outras pessoas pensam e sentem. Então, essa é a ideia para hoje, né? Nós compartilharmos algumas ideias gerais, alguns conceitos gerais. Depois nós teremos uma interação com espaço para perguntas e uma busca de consenso sobre como serão destinados os valores arrecadados, dos quais nós daremos total transparência. Eu trabalho com novas economias no Gaia, e uma das grandes questões que impacta a relação do ser humano com o sistema econômico é a não transparência. A economia é baseada no medo. A economia, o modelo atual, né? É baseada na desconfiança, é baseada em que existe algo que eu não posso expor, porque senão alguém pode tirar proveito. A nossa proposta, quando se fala de uma economia humana, de uma economia, de uma socioeconomia solidária, é começar pela confiança, é começar pela assertiva, pelo pressuposto de que todo ser humano merece a minha confiança. E então, por conta disso, eu não tenho nada a esconder. Nós vamos dar total transparência dos valores arrecadados e como eles serão destinados. Só para dar uma ideia para vocês, a primeira iniciativa que eu participei, por coordenação do Leandro, foi uma iniciativa do Rio de Janeiro e uma aula doação que eu fiz sobre espiritualidade socialmente engajada, que é um dos seminários que eu focalizo no Gaia, arrecadou recursos de uma ordem que forneceu sopa para moradores de rua por um mês. Quase 200 pessoas se alimentaram com a doação de pessoas que simplesmente doaram aquilo que não lhes falta, né? Então eu deixo essa semente assim, muitas vezes com um pouquinho de cada um em termos materiais, muitas necessidades prementes de pessoas podem ser atendidas. E essa é a minha motivação, e essa iniciativa, então, vai ser repetida, em princípio, a cada mês, já dentro do que é o nosso container hoje. É uma ideia também de um bom número de anos, mas que agora se desenvolveu e com o apoio, então, da Intersomos, essa empresa, né, uma empresa que está conectada a um centro do Dharma budista, está tomando forma, está começando a existir, se manifestar no mundo da forma. Essa iniciativa, então, já passou por outras existências, mas agora, então, vai se chamar Simple School, né, uma escola do viver simples, que a proposta é uma comunidade de aprendizagem continuada, baseada em parcerias e em relacionamentos saudáveis, nutritivos, auspiciosos. Logo, nós daremos mais notícias, mas a ideia é, ao par das aulas doações, nós temos também cursos online presenciais sobre temas, em princípio, eu só posso dar o que eu tenho, né? Temas que eu venho trabalhando há alguns anos já, há alguns bons anos, mas já começam a surgir possibilidades de parcerias muito enriquecedoras de outras pessoas e outras instituições que querem usar essa plataforma. Então, nós vamos também estender o compartilhamento dos recursos, seja os recursos informacionais, né, de internet ou das plataformas que nós já temos, para outras iniciativas. Pronto, isso é o que eu teria para dizer nesse momento. Então, eu vou começar compartilhando uma tela aqui, para que primeiro a gente acalme esse nível dos conceitos e que nós possamos ver que existe uma vasta fundamentação, uma vasta referência teórica para esse estilo de vida. Da minha parte, eu conheci esse trabalho nessa forma estruturada em 2003, quando eu fiz uma formação no Schumacher College, no sul da Inglaterra, e me fascinou, vários aspectos me fascinaram, mas me fascinou especialmente, em primeiro lugar, o número de pessoas no mundo que já adota uma opção por uma vida mais simples. Só nos Estados Unidos, e eu confesso que eu refiz a minha relação com a sociedade norte-americana, só nos Estados Unidos existem mais de 20 milhões de pessoas que participam de alguma forma em iniciativas que visam viver de uma forma mais simples.
E nós já vamos falar o que que é isso, o que que significa viver de uma forma mais simples, desconstruir alguns conceitos. O segundo ponto é que existe uma vasta fundamentação acadêmica sobre os aspectos, as evidências científicas da importância de se adotar um estilo de vida mais simples. Então, começamos por aí, e eu vou então compartilhar uma tela que esse documento depois vai ser enviado para as pessoas que se inscreveram, e nós vamos explorar esses conceitos superficialmente. Eu espero que, com o tempo, nós possamos ir um pouco mais fundo nessas propostas. Vocês conseguem ver a tela, a apresentação? Sim. Então, a gente vai começar lá em cima pelo conceito de estrutura, né? A forma como eu aprendi, que eu aplico, por coerência até, é muito simples, né? Nós vamos examinar a nossa existência realmente olhando para a realidade. O que está complicado na minha vida? Aonde que está pegando, como se diz hoje em dia? E para que isso seja feito de uma forma produtiva ou eficiente, eu defini, quando eu fiz o curso, eram 8 áreas. Eu achei que estava um pouco complicado, né? Então, eu trouxe para 3 áreas. Nós vamos observar a nossa existência sob três aspectos. Como está a minha vida em termos de energia, como está a minha vida em termos do espaço e do tempo, e como está a minha vida em termos de relacionamentos. Quando eu digo como está, eu estou referindo aqui vários níveis, né? E por isso é que é uma caminhada que pode ser feita ao longo da vida mesmo. Energia começa pelo meu estado físico. E eu costumo dizer, usar uma história pessoal. Eu trabalhei 18 anos no Banco do Brasil. Naquela ocasião, sim, eu trabalhei no Banco do Brasil, saí no plano de emissão voluntária e, veja, eu sobrevivi. Então, existe esperança. É isso aí. Bom, mas o fato é que quando eu trabalhava no banco, os últimos 6 anos, a minha função era analista de sistemas. Mas eu sempre gostei de interagir com as pessoas. Então, eu fiz uma pós-formação como educador, né? Como repassar conhecimentos. Na época, eu participei da geração de um programa no banco chamado Fazendo e Aprendendo. Foi muito bem sucedido, que era pegar pessoas que conheciam uma área do banco, da ação do banco, e levar, habilitá-las a serem educadores, educadoras, e levar uma pessoa para ensinar muitas, ao invés de pegar muitas e levar para um centro de formação. Isso foi muito bem sucedido. Então, naquela época, eu fazia algo que eu gostava muito, mas o ambiente em si não era exatamente o meu ideal de uma relação de trabalho gratificante. Então, naquela época, eu descobri, nessa relação com a energia vital, no que diz respeito ao trabalho, eu descobri o verdadeiro sentido do termo happy hour, que eu não sei se vocês já refletiram sobre isso. O happy hour, eu descobri naquela época, para mim, né, era a hora feliz que ocorre após aquelas horas infelizes que eu dediquei num trabalho que eu não me sentia gratificado para ganhar um salário que eu achava que não era justo. Aí chegou num ponto eu disse assim, para mim mesmo, né? Não faz sentido isso, né? Eu estou nessa vida para ser feliz e não para sacrificar o melhor do meu tempo de modo a atender expectativas que não são as minhas. E eu devo dizer, isso foi um processo longo, levou 3 anos, até eu realmente tomar a decisão de sair do banco. Mas o fato é que foi uma marca muito forte, porque é uma área decisiva na nossa vida, né? Aquela gratificação que nós temos por fazer a diferença através do nosso trabalho, do nosso serviço na sociedade. Então, fisicamente, eu me sentia revigorado nos finais de semana. Quando eu fazia trilhas, quando eu fazia montanhismo, eu fiz paraglider, eu fiz uma série de atividades não convencionais, mas eu me sentia realmente vivo, com outra energia. Aí no domingo à noite, essa energia começava a ir para algum lugar que eu não sabia onde é que era. E aí eu suportava uma semana que não era exatamente vital. Então, esse é o plano físico, né? Eu lembro uma citação, que eu não sei se é autêntica ou não, atribuída ao Karl Marx, que nós deveríamos ir para o nosso trabalho como o artista vai para a sua obra ou a criança vai para o seu brinquedo. Isso é uma boa reflexão, assim. Quando você vai para o seu trabalho, para a sua atividade profissional,
Na segunda-feira de manhã você vai assim, realmente, ah, que legal, outra semana, agora eu estou fazendo aquilo que eu aprecio na vida, eu estou fazendo a diferença. E normalmente aí o dinheiro já não é mais tão importante, ele se torna uma consequência. Pois bem, esse aspecto energético vai ter relação com outros. Eu estou usando esse como um modelo, né? Como é que as minhas emoções afloram? Que tipo de emoção aflora quando eu estou numa atividade? E como essa emoção vai condicionar a forma que eu vejo o mundo? Eu sempre me marcou muito, eu sou do sul do Brasil, sempre me marcou muito que quando eu perguntava como é que estava o clima, as pessoas diziam, ah, tá um dia horrível, porque estava chovendo ou frio. E isso eu acho muito interessante. Agora eu moro aqui já há tempos na Suíça, né? Ontem o topo aqui do morro, perto da montanha, perto onde a gente está, já estava coberto de branco. Né? Começou a esfriar aqui agora, estava 2 graus, hoje já fez 1, amanhã deve fazer -1. Algumas pessoas ficam de mau humor. Que emoção é essa? Por que que ela surge? A vida continua igual. Primeiro, você continua vivo, né? Viva. Mas o clima, que é algo que você não pode mudar, influencia a sua disposição para viver plenamente a vida. Então, vejam, nós temos o elemento físico, o elemento emocional e um elemento de visão de mundo mesmo, como é que eu encaro a realidade. E nós vamos ter também, no meu entender, na minha experiência, um elemento que vai além disso, que é independente das circunstâncias, eu encontro contentamento. E aqui começam as más notícias, assim. É uma vida simples, ela nos permite olhar para os aspectos existenciais do nosso cotidiano, inevitáveis, né? Que não tem como nós negarmos que eles acontecem. E aí nós chegamos na dimensão de espaço e de tempo, né? O tempo, nós sabemos que é um elemento subjetivo, mas ele passa. Se alguém tiver dúvida, olhe no espelho. Eu faço isso sempre, assim, né? E vejo que aquela pessoa que eu imaginava, eu lembro, meu pai foi militar, eventualmente chegavam os colegas do meu pai do trabalho, né, do quartel, eu lembrava aqueles senhores, assim, de 45 anos, né? Aí hoje eu olho no espelho assim, nossa, aqui tem um senhor de 62 anos, né? Mas eu não me sinto diferente daquele menino que olhava os colegas do meu pai com 45, 50 anos. Mas o tempo passa. Como eu lido com isso? Tem a ver com todo o processo de corpo, emoção, visão de mundo e esse elemento que vai além da compreensão. E aí nós chegamos então nesse terceiro, nessa terceira dimensão de uma vida que pode ser mais simples, que são os nossos relacionamentos. E eles começam então pelo relacionamento com a imagem que eu tenho de mim mesmo, com essa identidade que eu construí ao longo das experiências de vida e da minha genética e das minhas circunstâncias nas quais eu vivi até hoje. Pois muito bem. Então esses 4 níveis eles vão nos dar elementos para começar uma caminhada. Nessa visão, e existem muitas, nessa visão, a caminhada começa por um cultivo de lucidez. Como que isso funciona? Ora, lucidez não é olhar só para os aspectos que eu gosto na existência. Seria ótimo, né? Seria ótimo se eu pudesse olhar apenas para aquilo que eu aprecio. Mas lucidez diz respeito a olhar o todo. E esse todo nós vamos considerar aqui a integridade da experiência humana, né? E integridade aqui, nós podemos relacionar isso com o aspecto moral? Não, aqui não é isso. Aqui a integridade diz respeito a acolher todos os aspectos da minha existência. Notem que eu usei o verbo acolher. Acolher pode ser uma postura extremamente ativa, né? Quando eu acolho, eu posso agir para transformar. E aqui é esse o ponto que nós vamos abordar. Quando eu acolho, em primeiro lugar, eu aceito que existe. Não é mais um fantasma. Aquilo existe. Aquele aspecto existe. Portanto, eu posso lidar com ele. Não é uma sombra. Não é algo que está fora da minha realidade. Existe. Então, eu posso lidar com isso. Eu sempre uso essa expressão que em inglês tem 2 sentidos, né? O remember é recordar, recordar algo que existe, que talvez eu não estivesse consciente de que existisse, mas também
se nós jogamos com as palavras, remember é reunir, reintegrar partes minhas que estavam esquecidas, abandonadas, desvalorizadas, depreciadas. Então, aqui o remember é assim, é recuperar a integridade de um ser que, inclusive, em termos conceituais, nós tivemos de um indivíduo, mas que estava dividido. O termo diz indivíduo, não deve ser dividido, mas, por uma série de fatores, nós tendemos a negar aquilo que não nos agrada e a superlativar, a supervalorizar aquilo que nos agrada. Nessa visão de uma relação com a existência, a proposta é outra. A proposta é assim: acolha. Acolha e agora vamos ver como lidar com isso. E aí vão existir vários caminhos, tantos quanto são as pessoas. Isso tudo é muito bonito do ponto de vista teórico, mas em certo momento nós vamos necessitar colocar os pés no chão, arregaçar as mangas e começar a fazer algo a respeito. Por quê? Eu não sei para vocês, mas na minha existência, em vários momentos, a situação se complicou, né? Seja do ponto de vista físico, por uma falta de disposição, ou até por alguma patologia, seja do ponto de vista emocional, situações que realmente me tiram daquela condição que eu considero a mais adequada para uma vida saudável, seja do ponto de vista mental, né, perturbações de várias ordens, de conceitos que são difíceis de lidar, divergências, né, conceituais, divergências de visões de mundo, e talvez a questão de fundo, que aqui é colocada como a última, no meu entender, é a primeira, o que está por trás, o que está por dentro, o que está no centro disso tudo, né? Um sentido para tudo que acontece. Nós podemos usar várias palavras para essa questão do sentido. Eu gosto de explorar porque eu tenho formação e trabalho, né, como terapeuta também. Eu gosto muito da obra de um pensador, o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, o Viktor Frankl, que ele criou uma escola, inclusive, de terapia baseada na questão do sentido, a logoterapia. E esse é um bom ponto para nós iniciarmos. Usualmente, nós vemos pessoas em circunstâncias similares tendo reações diferentes. Eu diria que o que ocorre é que algumas pessoas têm reações, outras elaboram uma resposta. E essa é a visão do Viktor Frankl. Ele vai dizer que esse é um espaço de liberdade entre aquilo que acontece e a minha resposta. Quando não existe esse espaço, eu ainda estou apenas reagindo de uma forma impulsiva, não refletida. Talvez por isso é que, na visão de uma das pessoas mais importantes na concepção da simplicidade voluntária, o Duane Elgin, ele vai dizer que uma vida simples é uma vida examinada. Uma vida simples é uma vida examinada, em que eu questiono o que acontece, eu questiono as minhas respostas e eu questiono o que eu vou fazer a respeito. Examinar a sua vida. Ora bem, para fazer isso, é óbvio que eu preciso de algum tempo. Para ter tempo, eu preciso eleger prioridades. Aqui nós começamos, então, a recuperar um aspecto de pragmatismo para questões que são muito subjetivas. O pragmatismo de uma vida simples começa, em certo sentido, pelo final. Como? Nos recordando, nos relembrando de uma forma muito firme que nós não existimos por nós mesmos. Nós existimos por conta da rede de relações que nos constrói. E essa rede de relações poderia ser chamada nossa comunidade. Eu, como vocês já devem ter notado, e provavelmente vão notar cada vez mais, eu realmente aprecio muito as palavras. Comunidade pode ser lida em duas palavras, né? Comum, unidade. O que que nos une? Qual é o ponto onde nós nos encontramos como seres humanos? Esse ponto é aquilo que uma vida simples busca explorar. Como é que eu volto
a um ponto de encontro onde qualquer ser humano é considerado alguém das minhas relações? Como é que eu cultivo um estado de mente, um estilo de vida que me permite abordar as minhas relações com os outros seres, quaisquer seres, os humanos também, é claro, de uma forma amistosa, de uma forma que se interesse pelo cuidado desse ser, que se interesse pelo bem-estar desse ser. Isso pode parecer um discurso meio proselitista, assim, né? Parece que eu estou fazendo uma prédica. Não, não é. Isso é ciência. Hoje já se comprova, principalmente nas ciências comportamentais, que quando nós nos interessamos pelo bem-estar de outros seres, isso produz uma alteração hormonal positiva do ponto de vista da saúde. E não é à toa que basta olhar as biografias de grandes seres humanos. Grandes seres humanos que são preservados à memória pela história, salvo exceções, é claro, e elas existem, mas aquelas grandes influências sociais, normalmente elas estão associadas a um serviço à humanidade. E isso pode ser constatado. Isso pode ser constatado por experiências, inclusive laboratoriais, em que nós verificamos que quando um ser humano realmente se conecta com um senso de comunidade, o seu bem-estar aumenta. O seu bem-estar emocional, o seu bem-estar biofísico, bioquímico. E, se quiserem fazer experiências simples, né? A hora que quiserem, conectem com uma emoção, digamos assim, não muito positiva em relação a algo que vocês não apreciem no momento histórico do planeta e vejam como vocês se sentem, inclusive a respiração. E depois conectem com algo realmente bonito, verdadeiro, que tenha um componente de geração de benefícios para outros seres. Até onde eu sei, é totalmente diferente a experiência de quem se interessa, de quem se dedica ao cuidar. É ao cuidar e ao bem-estar de todos. E esses todos começam por onde, exatamente? Hoje não vai ser interativo, então eu vou encurtar caminho. O primeiro ser que eu devo cuidar do bem-estar sou eu mesmo. Sou eu mesmo porque eu vou projetar no mundo aqueles valores que eu cultivo a meu respeito. Sem respeitar a mim mesmo, é muito difícil eu cultivar o respeito pelos outros seres. Sem ter uma relação de cuidado comigo mesmo, é praticamente impossível cuidar de outro ser. E assim por diante. Isso nos dá a dica de por onde entrar na prática de uma vida simples. Ok, eu quero começar amanhã. Tá decidido, agora vai. Então, a primeira dica: o que que você necessita? E eu disse necessita, não é o que você quer. Pois necessidade é muito diferente de desejo. Aqui também, ciência. Eu aprecio muito a ciência. Se vocês quiserem, depois a gente vai partilhar referências, vamos colocar um curso à disposição sobre isso. Para mim, uma das pessoas mais importantes nessa área foi um pensador chileno que faleceu recentemente, Manfred Max Neff. O Max Neff fez um estudo muito longo sobre o que ele chamou de necessidades humanas essenciais, ao longo do tempo e em diferentes contextos geográficos. E ele mapeou, no modelo que ele propõe, as necessidades humanas essenciais, estão divididas em 9 grupos e em 4 formas de expressar essas necessidades. Nós não vamos desenvolver isso agora aqui. E esse estudo ele vai resumir num paper chamado Desenvolvimento em Escala Humana, que teve e tem enorme influência no estudo e nas propostas de uma economia viável, de uma economia sustentável em um planeta com recursos limitados. Esse é um estudo que me serve de referência há muitos anos, há 20 anos pelo menos, e que continua, é mais atual do que nunca. Porque nós vemos, agora pelo meu trabalho, eu acompanho a situação em muitos países, nós vemos que
quer queiramos, quer não, nós chegamos num ponto de não retorno. Nós, como espécie, teremos que lidar nas próximas décadas com uma questão de desequilíbrio ambiental grave, cujos efeitos já se mostram no mundo inteiro. No Brasil, eu tenho acompanhado, porque eu tenho família que mora no Sul e tenho amigos em todo o Brasil. Ao mesmo tempo que nós vemos enchentes fora do controle no sul do Brasil, nós vemos falta de água em alguns rios que eram considerados eternos na Amazônia. É uma situação muito grave. E, me perdoem lhes chamar a atenção para isso, irreversível. Nós vamos ter que lidar com os efeitos. Nesse sentido, para lidar com esses efeitos, a adoção de estilo de vida mais simples começa a fazer a diferença. Primeiro, em escala individual, depois no plano coletivo e, naturalmente, no plano global. Por quê? Eu lembro que no final da década de 80, eu creio, início da década de 90, uma grande pensadora, uma grande intelectual, na minha opinião, e uma líder espiritual, a Joanna Macy, ela dizia: o que vai fazer a diferença nas próximas décadas para o futuro da espécie humana ser viável não serão grandes transformações, serão pequenos atos individuais repetidos cotidianamente por milhões de pessoas. Por que isso é tão importante? Nós vemos hoje que o desequilíbrio ambiental global tem na sua origem, se nós somos realmente fundo nessa questão, tem na sua origem um paradigma econômico que aposta no crescimento quantitativo, ou que aposta indo além no paradigma quantitativo. Ou seja, mais é melhor. Mais rápido é melhor. Sempre. E eu me permito, quando eu ouço essas expressões, colocar um questionamento muito simples. Tudo bem, nós vamos ir mais rápido e mais longe. Beleza. Mas para onde? Para onde nós estamos indo? A gente está indo muito rápido, está indo muito longe. Mas para onde nós estamos indo? Né? Nessa escola de adotar uma vida mais simples, nós usamos uma metáfora, e aqui onde eu moro ela é muito útil. Você se equipa, treina, e aí encara o desafio. Vou subir a montanha. E aí você começa a subir a montanha. Aí faz um esforço, às vezes tem neve, às vezes está muito frio, falta ar, aí você vai. Aí quando está próximo do topo, você olha em volta e diz: oh, oh, escalei a montanha errada. É uma situação extremamente grave. Você se preparou, investiu, sofreu, mas escalou a montanha errada. Na minha visão, é mais ou menos isso que está acontecendo com a espécie humana. Nós estamos nos preparando, juntando recursos, treinando alguns aspectos da nossa pessoa e escalando a montanha errada. Como é que nós constatamos isso? Pelos dados. Depois a gente vai falar sobre as evidências, né, os dados indicadores. Na grande maioria, generalizações são perigosas, mas vou generalizar. Na grande maioria, as pessoas, que de certa forma eu me incluo nessas pessoas nos tempos do final da minha carreira no banco, na grande maioria, as pessoas que obtêm um nível de sucesso que é considerado invejável, não são felizes. Eu não era feliz. Eu não sentia contentamento tendo o que as pessoas diziam que era necessário e suficiente para ser feliz. E eu acolho, se outra pessoa se sente, tudo bem, mas não são essas as estatísticas. A maior parte das dificuldades, vou dizer assim, existenciais de todo tipo, não estão localizadas naquelas pessoas que têm carências, mas naquelas que têm excesso de recursos e de condições de vida invejáveis. Notem que eu disse condições de vida. Condição de vida não tem relação direta com qualidade de vida. São coisas diferentes. O modelo proposto, o paradigma econômico, nutre essa visão, essa miragem de que uma condição de vida a cada dia melhor vai proporcionar níveis de contentamento a cada dia maiores. Não é assim. E não é assim, eu posso dizer, principalmente baseado no estudo de uma das minhas queridas professoras no Schumacher College, ela se chama Vicki Robin,
O livro dela foi publicado em português. A Vicki Robin fez um estudo com um companheiro dela, o Joey Domingues, na sociedade norte-americana, sobre faixas de renda e níveis de contentamento. O que eles descobriram? Que de uma pessoa que ganha X para uma pessoa que ganha 10 vezes X, o nível de contentamento não é diferente. O que é diferente é o nível de frustração quando quem ganha 10x passa a ganhar 8x. Ou seja, é muito mais difícil ser moderado do que ser resignado como ser humano. Moderar é um grande desafio, imenso. Resignar, normalmente, a vida nos ensina. Não tem opção, então eu vou me resignar, vou fazer o melhor com o que eu tenho. E esse trabalho todo foi colocado num livro, num estudo. O único conceito que eu quero destacar aqui, porque é um trabalho amplo, é o conceito que a Vicki Robin e o Joe vão chamar de ponto de suficiência. O ponto de suficiência diz respeito ao nível de recursos que nós aportamos para um determinado grau de atendimento das necessidades e o contentamento daí advindo. Então, nós vamos primeiro precisar, para uma vida digna, como ser humano, atender aquilo que a ONU diz, os 4 básicos, né? Um abrigo, alimentação. O abrigo está segurança, certo? Abrigo, segurança, nutrição, educação e saúde. Vale dizer que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo não têm essa dignidade. Isso é importante que se diga. Segundo dados da ONU mesmo, 852 milhões de pessoas no final de 2022 não tinham o necessário em termos de calorias diárias para viver uma vida humana digna. E nesse número de pessoas, mais de 1/3 são crianças. Então, vejam, esse ponto de suficiência já começa como um corte, criando uma enorme massa de pessoas desassistidas na sua dignidade pela outra ponta da escala. Vamos progredir. Então, temos a dignidade mínima assistida. Aí nós vamos ter um segundo nível, que nós já vamos explorar, que é o chamado conforto essencial, que tem a ver com a cultura, com a região, com quem é essa pessoa, faixa etária, uma série de variáveis. O conforto essencial são aqueles itens que estão além da dignidade humana essencial, mas que sim conferem um senso de dignidade naquela situação e tempo propostos. Muito bem. Num terceiro nível, então, nós estamos subindo o nível de recursos alocados. No terceiro nível, nós vamos ter o que a Vicki Robin vai chamar de pequenos luxos. Vou citar um exemplo pessoal. Eu, mais ou menos com 16 anos de idade, eu desenvolvi, por uma saudável influência de amigos da família, eu desenvolvi o hábito de ouvir boa música, do que eu considero boa música. Então, ir a um concerto, eventualmente, é um presente para mim mesmo. É uma fonte de inspiração. E eu prefiro abrir mão de muitas outras coisas para ouvir uma boa orquestra tocando uma peça que me toca o coração, a minha mente. Então, isso é um pequeno luxo. Não é algo que eu vá passar mal, que eu não vá ter dignidade se eu não tiver, mas que faz a diferença para, por exemplo, eu me sentir inspirado para promover esse encontro de hoje. Hoje à tarde eu tive uma boa conversa com o Ludwig van Beethoven aqui. Por quê? Porque ele é uma fonte de inspiração para mim, é um grande amigo de muitos anos, né? Tá, eu ouvi também o Brahms um pouquinho, mas foi pouco. Ok, então esses são os pequenos luxos. A partir desse ponto, notem, nós temos dignidade, nós temos conforto essencial, nós temos pequenos luxos. Dignidade é universal, todo ser humano deveria ter. Conforto essencial e pequenos luxos são muito contextuais. Depende da cultura, depende da idade, depende dos relacionamentos, dos papéis que a pessoa exerce na sociedade e assim por diante. A partir desse ponto, por mais recurso que você coloque, o seu contentamento não aumenta. Dados estatísticos isso, certo? Aproximadamente 300 mil pessoas foram pesquisadas. E o que acontece? A sensação de contentamento começa a diminuir, porque a pessoa começa a se sentir dependente do que tem. Ou pior, o ser humano começa a se sentir cada vez mais identificado com aqueles símbolos do seu bem-estar. Símbolos
simbolizam, eles não são a realidade. Vou dar um exemplo simples. Agora, essa semana, acho que aconteceu no mundo inteiro, foi a semana do Black Friday, que é interessante, o Black Friday se estende por uma semana inteira, né? É uma sexta-feira imensa. Pois bem, o que eu noto é que durante essa semana é como se muitas pessoas quisessem compensar um ano inteiro de carência. Eu não estou me sentindo ah, digno de afeto. Então, eu vou comprar uma roupa bem bonita, porque as pessoas vão realmente gostar de mim. Eu não estou me sentindo bonito, então eu vou comprar um relógio maravilhoso. As pessoas vão olhar para o relógio e vão dizer: Nossa, é um cara elegante e bonito. Não, os símbolos não são o valor. E esse é um ponto que essa visão de uma inteligência financeira, que é como a Vicky Robin vai chamar esse princípio, nos ajuda muito, que é assim separar, isso aqui eu preciso, isso aqui eu quero ter para atender uma fome em outro lugar. Outro dia eu estava caminhando com a nossa cachorrinha e é um grande exercício de inspiração caminhar com a Bizu, e me ocorreu assim, para suprir o vazio existencial, não adianta ter uma plenitude estomacal em algum lugar. Não adianta colocar alimento na boca errada. Se eu estou me sentindo necessitado de afeto, eu devo manifestar essa necessidade. Eu devo cultivar os valores que vão me ajudar a ter essa necessidade suprida. E isso aí nós poderíamos ir muito além, olhando outros modelos de como aplicar a metodologias para suprir as necessidades humanas essenciais, mas nós vamos ficar por aqui. O ponto principal desse modelo, dessa proposta teórica, é que nós passamos a olhar nossa vida com lucidez, um pouco assim, de uma forma muito madura em termos emocionais, com um self maduro. Nós passamos a não mais buscar disfarces, seria o termo técnico para isso. Eu vou olhar a realidade como ela é. E o conforto essencial, ele me dá condições para isso. Por exemplo, né, como e por que nós estamos aqui? Porque todos nós temos ou um celular, ou um computador e um acesso à internet. Isso já passou a ser parte do conforto essencial de qualquer pessoa com certo nível cultural. É diferente se eu tivesse, eu vou falar de mim, né? Se eu tivesse falando com vocês de um computador que custou 10 mil francos. Eu estou usando um notebook bem simples, com uma câmera bem simples e é suficiente. E esse é o estado da arte. E por isso que a gente vai referir que uma vida simples é uma vida baseada na estética, é uma vida baseada na arte. Não é uma vida ascética. O ascetismo tem seu valor em outros contextos. No que diz respeito a uma existência cotidiana na sociedade, é preferível nos basearmos numa visão estética, ao invés de uma visão ascética. Uma das grandes influências da minha vida foi o Mahatma Gandhi. E o Mahatma Gandhi dizia: se você vai abrir mão de algo e isso vai lhe fazer falta e fazer sofrer, não abra ainda mão disso. Desenvolva a lucidez para ver que você não necessita disso. Aí vai ser muito mais autêntico o ato. E esse é um ponto que me leva a crer que, pelo menos na minha experiência, a adoção de um estilo de vida mais simples fornece ferramentas para que eu transforme a minha vida, o meu cotidiano, numa obra de arte, recuperando esse senso muito claro de que essa é uma obra que só eu posso assinar. Aqui é um elemento muito importante. O que eu falo, e acho que aqui mesmo eu referi a questão do poder de uma vida simples. O poder aqui é você fazer as decisões que surgiram da sua análise e não da influência de um marketing ou de um modelo que não tem a ver com as suas necessidades essenciais. Não é necessário dizer que é nisso que se baseia a, a construção de uma sociedade consumista. Eu faço, através de uma estratégia de marketing, eu faço as pessoas crerem que elas precisam daquilo para ser felizes. E é uma equação com duas variáveis, como se diria em matemática, porque não tem solução. Funciona mais ou menos assim. Veja, se você tiver esse aparelho dessa marca, dessa geração, você vai ser alguém muito especial.
Aí, dentro de 2 semanas, todo mundo tem aquele aparelho. Não tem solução. Como é que eu vou ser especial tendo algo que todo mundo tem? Ah, mas aí surge a versão subsequente. E aí você entra de novo nesse ciclo de sempre correr atrás de um símbolo que não cumpre a promessa. Porque o valor não está no símbolo, o valor está naquilo que você realmente incorporou, se tornou, e não aquilo que você coloca por fora para fazer de conta que tem aquilo. Então, essa solução que o consumismo propõe, rima, né? O consumismo propõe o comodismo. Não faça nada a respeito de você mesmo. Compre. Compre algo que supra aquilo que você ainda não cultivou. Então, assim, é meio trabalho sério viver uma vida simples, né? Uma vida simples não é fácil. Uma vida simples é uma vida que aceita a complexidade da existência humana, mas sem passividade. Aceita por acolher e aí transforma. E isso é feito de uma forma cotidiana. Efeitos. Nós vamos ter impactos muito claros. Em primeiro ponto, no nível individual. E aqui eu estou falando da minha experiência, da minha visão, né? Da minha opinião. Em primeiro lugar, um amadurecimento emocional, porque você começa a ver que, por mais que isso não seja agradável ou fácil, cabe a você construir as condições para ser feliz. No que diz respeito aos aspectos relacionais, 50%, por mais que eu não goste, 50% estão sob minha responsabilidade, né? A minha habilidade em responder àquele estímulo que vem do relacionamento que eu estou cultivando. No ponto de vista sistêmico, e aqui eu vou falar primeiro sistêmico local, usualmente nós passamos a conviver de uma forma mais leve com situações desafiadoras e passamos a usufruir com muito mais plenitude das situações prazerosas. Ou seja, a vida passa a ser mais intensa, a vida passa a ser mais plena. E, a propósito, eu não sei se vocês fazem isso, mas é muito importante agradecer pelo dia de hoje, porque o que quer que nós façamos ou digamos, nós não temos certeza do que vai acontecer amanhã. Então, a gratidão pelo dia de hoje é um impacto direto de ver a vida como ela é. Despir a vida dos disfarces que aquelas propostas cômodas de contornar os desafios de uma forma externa, elas são abandonadas. Nós passamos a olhar a vida como ela é. Muito bem, vamos progredir aqui, porque a ideia é que nós também apenas sobrevoemos a questão. Evidências, indicadores e dados. Existem muitas evidências. Em primeiro lugar, do ponto de vista da saúde, né? Evidências epidemiológicas do quão bem faz ter uma vida mais leve, ter uma vida mais fluida, ter uma vida mais lúcida. Por quê? Porque hoje já se sabe que grande parte das patologias humanas tem origem no sistema emocional. Hoje existe até uma disciplina sobre isso, né? Psiconeuroimunologia. Existem estudos muito importantes sobre o sistema imunológico e como é importante, como tem efeito a forma como nós vivemos sobre a maneira como nós experienciamos a vida. Eu sempre lembro um autor que eu aprecio muito, Ivan Illich, que ele vai dizer o seguinte: de alguma maneira, a sua biografia se tornará a sua biologia. Isso é muito verdadeiro na minha experiência. Ver no corpo das pessoas o efeito, porque a minha área é terapia corporal, ver no corpo das pessoas o efeito de anos de emoções, de memórias, de traumas mesmo, que poderiam ser simplesmente desapegados, resolvidos através de um olhar sobre eles, de um acolhimento, que, volto a dizer, não é aceitar passivamente. É ver o que eu posso fazer a respeito. Como eu posso lidar com isso de uma maneira não violenta, mas assertiva, fazendo algo a respeito. E, nesse sentido, os indicadores e dados que, na medida em que nós progredimos nessa caminhada da Simple School, eu espero trazer outras pessoas que têm qualificações que eu não tenho, né? Por exemplo, na área da psicoterapia, na área da imunologia, na área das ciências sociais. O que eu lhes diria,
basicamente, é o seguinte: se nós olharmos o mundo hoje, dezenas de focos de guerra, dezenas. Nós estamos agora com dois focos principais que nos chamam a atenção muito pela questão da representatividade dos países e da cobertura, né? Nós temos Ucrânia numa guerra fratricida com seus primos da Rússia, e nós temos uma guerra fratricida em Gaza, do Estado de Israel contra uma organização palestina, que também são primos em termos históricos, né? É muito triste ver isso. É muito triste porque se nós olharmos os dados, nós vemos que, por exemplo, o Japão, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, quando o Japão baniu a estrutura militar e adotou uma proposta de uma sociedade pacífica, a população foi beneficiada com outra perspectiva. Lamentavelmente, agora voltou a aderir, digamos assim, à filosofia ou à política armamentista. São as idas e vindas da história, mas eu creio que no plano individual nós podemos mudar isso. E, na verdade, a transformação acontece a partir dos indivíduos, a partir da integridade que os indivíduos, que seres humanos, cultivam no seu cotidiano. E se não mais, se nós não conseguirmos mudar a situação do conflito em Gaza ou Ucrânia e Rússia, nós poderemos mudar o nosso olhar e despertar um olhar de entendimento pelas barbáries que são cometidas por conta de interesses que, sem sombra de dúvida, na minha opinião, não levarão a nada. Essa não é uma solução. Nunca foi e nunca será. Mas essa é apenas a minha opinião. Bem, para irmos adiante, eu consegui concluir essa parte conceitual. Nós usamos, eu uso pelo menos, como eu aprendi, um referencial de prática muito simples. É você começar a olhar a sua vida primeiro em termos de nutrição, né? Como é que você se nutre? Eu vou colocar como pergunta e já vou dar a resposta, assim, não vou ser nem um pouco original. Usualmente, quando eu falo em nutrição, a pessoa já vai dizer, a minha dieta é tal. Aí já começa um conflito, porque aqueles que não são dessa dieta vão dizer, não, a minha dieta é melhor que a sua, e assim por diante. Não, calma, calma, calma. Vou voltar um pouquinho. Eu faço jejum por uma semana se qualquer um ou uma de vocês ficar 10 minutos sem respirar. Faço esse negócio agora. Mas nós não lembramos disso. A nutrição começa na respiração. Isso, essa tecnologia, porque isso é ciência, tem 6.000 anos. Tem textos na Índia com 6.000 anos que dizem que o que realmente faz a diferença na sua nutrição é o modo como você respira. Claro que depois desenvolve isso, né? Tem vários níveis de respiração. Depois, você vai ter a nutrição direta, nutrição fisiológica. E depois a nutrição em vários níveis. Que emoções você cultiva, que ideias você cultiva, que informações você recebe e assimila. Quais são os padrões relacionais, tudo isso é nutrição. Mas isso também tem a ver com respiração, inspirar e expirar. Tudo que vem, vai. Nada é fixo, nada é permanente, tudo muda. Aceitar isso é respirar com a vida, é aceitar que a vida também respira. Aí começa a nutrição. Já falei do movimento, mas aqui é movimento mesmo. Quando eu comecei a estudar terapia corporal, já faz um tanto de anos, eu lembro que eu ouvi de um autor famoso a seguinte expressão: o ser humano se desgasta pelo desuso. Muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Em muitos lugares, me parece que as pessoas acreditam que o ser humano nasceu com rodas. Eu gosto de bicicleta, eu tenho bicicleta, mas pelo menos sejam só duas rodas e sem motor. Metade do nosso corpo, gente, é pernas. Nós nascemos como espécie, nós nos formamos como espécie para andar. Andar, caminhar, subir escadas, descer escadas e assim por diante. Vida é movimento. Quanto mais inteligente o movimento, mais vivo é o ser. Essencial. Movimento físico. Depois vai ter, como eu já disse, movimento emocional, movimento mental, movimento relacional. Mas primeiro, o movimento do seu corpo. Ah, mas tá com aquele problema, o chefe, o namorado, a namorada. Faz o seguinte: bota um tênis, vai caminhar por meia hora e vê depois como é que vai estar esse problema. Faço esse trato. Pago para vocês um prêmio se não mudar a visão sobre o problema depois de meia hora de caminhada. Por quê? Primeiro, porque você saiu do sistema, né? Nem que seja numa cidade grande, você vai ver coisas diferentes. O ar é poluído, vai igual, não tem problema, vai igual. O principal é que, ao caminhar, o nosso corpo tem uma história de alguns bons anos, né? Milhões
de anos como evolução. Tá? Como ser humano, centenas de milhares, dezenas de milhares, não sei o número ao certo. O fato é que as nossas funções fisiológicas são muito ativadas pelo movimento das pernas. A cultura japonesa vai se chamar a segunda mastigação. Quando você caminha, você vai fazer para o sistema digestivo o que as suas mandíbulas fazem na primeira mastigação. Você vai digerir os alimentos que ingeriu, porque ingerir é só o primeiro passo. Depois você tem que digerir. E eu acho que isso vale também para emoções, pensamentos e padrões relacionais. Eu tenho uma grande amiga lá do Sul, uma poetisa, que ela diz assim: eu descobri que, na verdade, a gente nunca engole sapos, a gente engole girinos. Lá dentro eles crescem. Não sei se isso faz sentido para vocês. No Sul, a gente diz engolir sapo quando você recebe uma ofensa, assim, né? Ela diz, não, a gente engole girinos, eles são pequenininhos. Mas aí aqui dentro eles crescem, aí viram um sapo desse tamanho, assim, né? Então, quando caminha, até o sapo grande é digerido. Pronto. Tá, movimentou. Agora tem que fazer pausa. Até o coração faz pausas. E funciona por tantos anos, batendo milhões de vezes. Por quê? Porque ele faz pausas. A natureza faz pausas. Aqui agora está começando a pausa anual. Eu sei que para muitos lugares do Brasil é estranho, não está começando a pausa anual, né, com 2 graus. Não, o inverno ainda está por vir, daqui a um mês. Mas aí realmente a natureza dorme. Alguns animais dormem. Tudo fica, a maior parte das árvores sem folha. Pausa. Parou. Elabora, composta. O silêncio no processo. Aí, depois do inverno, em 2 semanas, a gente diz, de onde é que surgiu tanta flor, tanto fruto, tanta beleza? Volta à vida, porque fez pausa. É um balanço. Então, para movimentos saudáveis, tem que haver pausas conscientes. No corpo, nas emoções, na mente e nos relacionamentos. Pausa, eu não queria antecipar isso, mas eu vou antecipar. Pronto, vou contar o segredo. O universo é constituído basicamente de espaço. Então, pausas são espaços deliberados que nós estabelecemos na nossa existência para que a vida se torne mais simples. E esses espaços ocorrem no plano físico, no plano emocional, no plano mental e no plano relacional, nessa visão de mundo. É assim. Bom, falar em visão de mundo, aqui nós chegamos a um dos cernes da questão. Como é que você vê o mundo? Como é que é o seu mundo? Como é que é a sua vida? Eu vou resumir, porque está batendo já o sino aqui das 8 da noite aqui, para vocês é 16 horas no Brasil, eu já deveria parar de falar, né? Basicamente não existe um mundo, desculpem lhes dar essa má notícia, que eu acho que é uma ótima notícia. O mundo é construído pelo seu olhar. As mesmas condições que você vive, que eu vivo, algumas pessoas diriam que é o paraíso. E eu muitas vezes reclamo. Acho que eu estou num lugar bem pior que o paraíso. A minha visão cria a realidade que eu estou vivendo. Então, essa visão ela pode ser tida por uma prática que tem a ver, e aqui é o, digamos, é o elemento mais central, aqui a gente está indo da periferia para o centro. Por isso que eu vou chamar de espaço, um espaço de frugalidade. Algumas pessoas vão dizer assim, um espaço de transcendência, um espaço de sacralidade, um espaço de espiritualidade, não importa o nome. Mas tem que haver um espaço de silêncio, de escuta, em que eu já não estou projetando aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu aspiro para a realidade que ali está. É um ideal. Os ideais são ideias? Sim, mas eles nos mobilizam. Eu lembrei agora, eu gosto quando me vem a ideia, assim, eu sempre gostei de trabalhar de voluntário, né? E quando eu morava em Porto Alegre, ocorreram eventos muito notáveis chamados Fórum Social Mundial. 13 eu participei. Eu trabalhava, servia como tradutor. E a gente trabalhar como voluntário possibilita que a gente participe dos eventos sem pagar, né? Então, por exemplo, eu conheci pessoas que mudaram a minha vida. Conheci o Eduardo Galeano. E eu vi numa palestra do Galeano ele dizer o seguinte: a metáfora poética antecede a metáfora social. É isso. É isso. Se você consegue aplicar à sua vida um olhar que torna a sua realidade algo poético, continue. Continue. Porque esse olhar poético, que muitos dirão,
Você é um idealista, você está trabalhando em algo que não existe. Mas do que existe, tudo surgiu do que não existe. Tudo que nós vemos, computadores, internet, tudo que eu estou vendo aqui, o meu celular, essa mesa, essa sala, surgiu de alguém que concebeu isso algum dia e gerou os meios necessários para fazer acontecer. Então, uma das grandes inspirações desse movimento e um dos meus grandes inspiradores, o filósofo existencialista o Henry David Thoreau, vai dizer: não se preocupe se você está construindo castelos no ar, tá? Eles estão no lugar certo. Agora construa os alicerces através de uma prática cotidiana. É assim. Primeiro você constrói castelos no ar, que ar? Na sua mente, né? E depois você constrói os alicerces. Na verdade, esse é o primeiro movimento essencial, é aceitar que é possível. Aceitar que é possível uma vida, que esse é o último ponto que eu coloquei ali, mais saudável, com um nível maior de liberdade, com um maior exercício de poder autêntico, que não é um poder baseado na força, é o poder de fazer opções conscientes e com sentido. O que quer que aconteça faz sentido, fará sentido, fez sentido. E sentido aqui eu quero dizer, esse termo não é adequado, mas assim, valeu a pena. Valeu a pena em termos de me construir como quem eu sou, em termos de gerar um contentamento, talvez porque passou, ou talvez porque nutriu o que eu tenho agora e o que eu vou começar a construir a partir de agora. E aqui nós entramos num campo que normalmente usualmente nós não devemos entrar, que é a experiência individual. A proposta de hoje dessa aula, doação, é, em primeiro lugar, compartilhar esses conceitos com vocês e para vocês. E, em segundo lugar, compartilhar essa ideia, que eu acho realmente admirável. Algo que realmente só me custa o tempo e a disposição, a vontade de compartilhar com vocês o que me faz muito bem, e que isso gere um resultado material financeiro em benefício de pessoas ou instituições que precisam mais do que nós. Então, por hoje era isso, e agora eu fecho a apresentação aqui, pronto, e deixo a palavra para que nós possamos fazer primeiro uma partilha, mas nós temos que reservar tempo para o grande desafio da noite. Aguardem, que é eleger qual instituição ou quais serão beneficiadas pelos recursos que vocês generosamente contribuíram e dos quais nós daremos conta no decorrer do período. E, bom, fica a dica aí, nós vamos continuar. Aguardem com ansiedade, nós não vamos parar. A Simple School agora vai com tudo. Então, a ideia, assim, é que nós temos mais na forma de cursos, né? Mas também espaços de convivência, porque é fundamental. É fundamental que nós, seres humanos, nos encontremos num ambiente de afetividade, de respeito, de acolhimento, de segurança e de apreciação. Todos nós, todas nós somos importantes para tornar possível uma realidade, como diz um grande professor e considero meu amigo, o Charles Eisenstein, para tornar real aquele mundo que nossos corações sabem ser possível. Eu realmente acredito nisso e dedico meus dias a isso. Espero que, de alguma forma, essas nutrições encontrem as sementes que eu tenho certeza que já estão nos corações e mentes de vocês, porque senão vocês não estariam aqui no domingo. Tenho certeza disso. Muito grato pela deferência da sua presença e, mais uma vez, gratidão à equipe do Intersomos e aos velhos amigos e novos velhos amigos que eu estou cultivando a partir de agora. Então, tá bem. Num sistema assim, obrigado, Pedro, num sistema organizadamente caótico, se alguém quiser fazer alguma colocação, a gente reserva aí 15 minutos para definir critérios de como nós vamos destinar os recursos que foram arrecadados para alguma ou algumas instituições. Então, o Bruno está de host, mas eu acho que tá aberto para quem quiser abrir o microfone, né, Bruno? Um princípio importante é lembrar a frugalidade também no uso do tempo. Vá direto ao ponto, diga o que está sentindo, porque o que você sente é verdadeiro e é valioso. Palavra na roda. Eu acho que nem precisa Oi, autorização. Pois não? Quem abriu? eu, Guta. Vai lá, Guta. Depois tem a Norina e a Camila. Simplesmente passe a Ai, palavra. desculpa, eu não vi ordem.
Não, vai firme, tá contigo, Guta. Depois que a Tá. Guta terminar, a próxima pessoa assume. Eu quero agradecer imensamente. Foi um presente isso. Eu nunca olho o Instagram. Hoje eu fui olhar e me apareceste tu, e eu disse, bah, é isso que eu quero fazer no domingo, de tarde. Nossa, que coisa maravilhosa! Eu super admiro a tua maneira de te expressar, tu sabe já há milhares de anos, né? Eu, e é tão rico sempre, sabe? Eu quero continuar nessa caminhada, quero participar dos próximos encontros, então nos mantém informados, por favor. E agradecer imensamente, coração alegre demais. Obrigado, Guta. Camilo, Norini, possam assumir, por gentileza. Oi, vai lá, eu vou falar Mônica Jorge. Super obrigada, e é muito interessante você acompanhar o, assim, o caminho, porque a gente tem um caminho como uma coisa que você vai é, juntar passos e não sei o quê. E você entende aqui da forma que você falou, tudo muito encadeado, né? Então, a nutrição, a respiração, o físico, a emoção e tudo é muito, muito interessante. Depois eu vou tentar, vou ver o que que você desenvolve de curso, o que que você faz de acompanhamento, porque o que mais me tocou foi só uma coisa que você falou, ao caminhar, assim, digamos assim, ao caminhar a evolução acontece. As funções fisiológicas são afetadas pelas pernas. Isso, para mim, no momento de vida que eu estou passando, assim, vem toda uma história. Então, vou acompanhar e super obrigada por ter aberto esse caminho. Então, vou eu compartilhar uma angústia. Queria primeiro agradecer, acompanho também o Monte Corro há um tempo, algumas falas que são muito preciosas e vem me cutucando. E eu tenho uma angústia que é assim, quando a gente decide por simplificar a vida, a gente acaba decidindo pela simplicidade da vida de quem depende de nós também, né? E aí eu penso, por exemplo, na minha experiência, que tenho pais que dependem financeiramente de mim, crianças que dependem financeiramente de mim, então aí eu fico sempre me perguntando como é que a gente caminha de forma lúcida para essa vida simples, sem comprometer aquelas coisas que são essenciais para as pessoas que dependem da gente. Isso é uma angústia, e aí eu vou compartilhar essa angústia, e aí se alguém quiser comentar, e também se o Monge Corro quiser oferecer algum comentário com relação a isso, senão também fico eu alimentada por essa angústia e por todas as coisas que eu ouvi hoje, que sempre me ajudam cada vez mais. Obrigada. Acho que eu não sei se. Opa, desculpa. Vai lá, Kelly. Boa tarde para todos. Assim, eu fiquei sabendo também por um acaso, porque a Guta, ela postou ali no grupo da Sanga, dos quadradinhos, e o assunto me chamou muito a atenção, né? Eu venho tentando simplificar a minha vida faz anos já, e ainda tenho muito para simplificar. E esse ano a minha filha tá estudando fora, e ela queria muito que eu fosse, sabe, lá para visitá-la. E aí eu fiquei pensando, né, será que eu vou, será que eu não vou? Daí, assim, me veio na cabeça, né, isso antes isso foi semana passada. Talvez eu até dê um jeitinho de ir, e aí eu vou lá visitar o Monge Corro para conhecer. E daí essa semana apareceu, né, essa oportunidade de estar ouvindo o Legal. Monge. Então, assim, também pretendo participar dos próximos.
porque essa questão da simplificação da vida, da nossa vida, é uma coisa crucial, eu vejo. É muito importante e é um processo lento mesmo, que a gente vai aos poucos se desapegando de algumas coisas, vai percebendo que realmente não precisa de tudo isso, né? Mas é isso, era essa. Só tenho a agradecer. Boa Então, tarde, mestre. Pode ir, Eliane, depois eu falo. desculpa, eu não consigo ver a ordem aqui. Pode, Vai lá, pode ir, Eliane. então, que eu estou vendo todo mundo, é mais fácil para mim. Pode continuar. Não, eu só gostaria de complementar a fala da Camila, né? Porque eu acho que, num certo sentido, quando a gente fala da simplificação da vida, olhando para as nossas bolhas mais individuais, cada um vai identificar, né, aquilo que pode ser simplificado. Para mim, vem uma outra angústia, eu me identifiquei um pouco com a fala da Camila, porque quando ela nomeia, né, então, ok, eu posso fazer uma opção de vida, mas eu tenho uma rede, né, que são os pais, os filhos. E aí eu fico pensando numa rede muito maior, que sustenta a gente e que é muito invisível, né? E que são essas relações intersubjetivas, mas que atravessada pelas coisas mesmo, mediada por essas coisas que a gente diz que são fundamentais. Então, desde dos aparatos que eu utilizo para me comunicar, porque simplificar isso, se a gente tem a consciência do que realmente a rede de seres humanos hoje, que vivem em condições terríveis e que oferecem esses aparatos mínimos e mínimos do qual eu me sirvo e que eu incorporo até no meu orgânico, né? Desde o leite que eu tomo de manhã, quem são as pessoas que trabalham para que esse leite esteja na geladeira, né? Então, como é que é possível pensar numa simplificação da vida, levando em conta que não são só hábitos, né? Levando em conta que existe uma rede gigantesca de produção sendo feita e que eu acho importante a gente estar consciente, né? Como que simplificar no vértice, né? Tudo isso. Eu não sei, por exemplo, a experiência que tem as aldeias, né? Quando se fala da economia criativa, da produção feita de outros modos. Mas, enfim, terminando, eu só queria dizer que essa palavra simplificação da vida, para ela não ser algo, eu acho, no meu ponto de vista, só na escala da bolha individual, que seria muito interessante a gente aprofundar isso, né, para outros níveis que sustentam a própria vida, o que é simplificar esses outros níveis que sustentam a própria vida individual, né, que é invisível e que são talvez muito mais estruturais do que a gente imagina, né? Então é isso. Obrigada. Boa tarde, mestre. Um prazer estar aqui contigo, ouvindo novamente. É sempre um grande luxo, não é um pequeno luxo estar aqui com você no domingo, ouvindo suas palavras, que sempre me fazem muito bem. Só queria fazer dois comentários rapidinhos. Um deles, acabei de voltar de uma caminhada com amigos do lado do Sul, né? Que comecei a fazer essa história de caminhadas com o pessoal do Sul. Então, assim, ouvindo o sotaque de vocês aqui também já me dá até uma saudade. Caminhei 100 quilômetros pelo litoral do Uruguai e nada como uma semana caminhando só com uma mochila nas costas, né, para a gente se relembrar, né, não só pela caminhada em si, o próprio exercício, mas do que a gente realmente necessita, né, com uma pequena mochila, e, enfim, né. Então, essa experiência da caminhada me remeteu agora, me deu uma saudade aí do pessoal do Sul. E fiquei muito feliz também pela experiência da Simple School, né? Pretendo acompanhar também, é um tema que eu acho que é fundamental, muito pouco explorado, e assim, a gente precisa muito disso. Então, muito grata também por essa iniciativa, e estou aguardando ansiosa aí os próximos encontros. Um grande beijo.
Olá, boa tarde. Eu sou Rayana e estou pensando como me dirigir a você, Jorge, porque eu acho o Jorge muito íntimo. Monge não está suficiente. Eu fico pensando, eu gosto da palavra professor, porque eu aprendo muito com você. Tenho aprendido bastante com ao longo dos anos. Então me permita, eu vou chamar de professor, porque eu acho que é o adjetivo, como é? O pronome de tratamento que eu me sinto à vontade no momento. É, essa conversa de vida simples, cuidado e nos âmbitos todos, né, pessoal, social e coletivo, me interessa bastante. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com públicos muito vulneráveis ou pessoas que lidam com vulnerabilidades muito essenciais, né? Eu trabalho no setor de impacto social aqui no Brasil e no mundo também. E eu tenho uma angústia, muitas vezes, de falar ou partilhar essa conversa sobre vida simples, essencialidades ou sobre humanidade, o próprio conceito, né, do que nos faz humanos e como nos conectamos nesse espaço, porque existem pessoas que vivem numa escassez muito real de processos, né? Então, é um privilégio também poder parar e conversar sobre a simplicidade dentro de uma sociedade tão desigual, né? E aí eu tenho um medo de cair nesse discurso cronomeritocrático, né? De que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, quando eu sei que não é real. E como é que então eu consigo convidar essas pessoas que estão nos seus corres, seja na ponta para conseguir o lidar com o viver ou morrer, seja aqueles que estão no intermédio tentando ajudar as pessoas com o viver e morrer, que é aquela coisa mais básica, né, da nossa sociedade, a ter esse tempo de apreciação, de cuidado e de olhar para si mesmo, para suas vulnerabilidades e suas necessidades, para conseguir entender como construir um mundo melhor a partir de uma nova visão de mundo. Então, estou mesmo no mesmo campo da Eliane e da Camila, então compartilhando algumas angústias. Camila, também me identifico bastante com a sua. A minha situação é muito similar e não tenho respostas, tenho muitas perguntas. Então, estou muito feliz de ter esse espaço para perguntar diretamente e feliz em continuar. Então, gratidão por hoje e essa pequena angústia para semear aqui a conversa. Acho que a gente passa para o Pedro e aí eu retomo aqui, tá bom, Pedro? Tá, vou ser rapidinho aqui. Muito obrigado, Monge Corrô. Também tenho a mesma dificuldade da Regina aqui de achar como me referir, mas eu te vejo como monge, então eu acho que todos os títulos são luminosos, então eu prefiro esse. Me identifico muito com a pergunta da Camila também. Eu quase sinto que ela fez a pergunta que eu queria fazer, assim, e aí quase que não precisava mais fazer a pergunta, que é sempre uma sensação muito boa, né? Quando a gente está ali no grupo e alguém faz a pergunta pela gente. E é meio que isso, assim, a sensação de que dentro desse mundo condicionado, eu cheguei a um ponto que tive algum sucesso, e aí você constrói em volta de você uma circunstância favorável, mas também que eu chamo de um pouco um circo, sabe? Eu tenho um filho, um enteado, tem um monte de circunstâncias e coisas que dependem, e aí você se sente um pouco aprisionado, talvez até numa circunstância favorável, mas que a sua identidade mudou e aquilo já não faz muito mais sentido o trabalho que você está fazendo. Só que como é que você sai desse trabalho e todas as suas habilidades, tua identidade se moldou e se fundiu com aquele trabalho? E aí essa transição, eu achei muito bonito a sua história, como você compartilhou. E é óbvio que isso não tem uma resposta, né? Isso é o caminho de cada um e cada um vai achar o seu caminho para fazer esse movimento. Mas é um pouco do momento aí que eu acho que a Camila compartilhou e outras pessoas, que é o meu momento também. Obrigado. Obrigado, Pedro. Se alguém tiver algo mais assim bem importante, a gente ainda deixa falar, tá? Não é autoritário aqui, mas eu quero retomar porque assim, é muito rica a troca com vocês. Isso é o que eu acho mais maravilhoso assim na possibilidade de diálogo, né?
Ah, eu acho que eu vou fazer uma proposta aqui, vou trazer um elemento importante de uma vida simples, tá? Que é o bom humor. Então, eu acho que eu vou fazer uma proposta, na próximo encontro a gente não convida a Camila. Camila trouxe uma pergunta dificílima. Não, mas olha só, vamos começar. Deixa eu citar para vocês um tratado de filosofia. Vocês gostam de filosofia? Quem não gostar pode desconectar. Então, vou citar um tratado de filosofia. Vou citar o texto e depois eu digo qual é o tratado e vocês vão reconhecer. No texto desse tratado de filosofia, um personagem, porque é na forma de um romance, assim, no caso, uma personagem pergunta para o outro assim, como é que eu faço para isso acontecer? Aí o outro, que detém uma posição de poder, diz assim, ó, é muito simples. Comece pelo início. Siga diligentemente até o final. Então pare. É assim. Esse tratado de filosofia se chama Alice no País das Maravilhas. Como vários outros livros infantis, tem muito conteúdo para nós aprendermos. Mas o que que eu queria falar com vocês? Brincadeiras à parte, tá, Camila? Achei muito boa o teu questionamento, que o Pedro fez eco, a Rayana também. O impacto nas nossas redes de relações é lógico, o impacto é evidente quando nós decidimos simplificar a nossa vida. O que que eu compartilho em termos de experiência? Isso não é um conselho, não é um ensinamento nem nada. O que eu poderia compartilhar é o seguinte: um passo de cada vez, comece pelo início. E siga diligentemente, é um pouquinho a cada dia. Comece por um aspecto só. Siga diligentemente, devagar, um passo após o outro. E quando aquilo estiver num nível aceitável, pare. Por quê? Um ponto muito importante na minha experiência de ter uma vida simples é não nutrir, em qualquer nível, a aspiração de consertar algo ou alguém. Não é isso. Não tem nada a ser consertado. E normalmente a aspiração por consertar surge, e me perdoem se eu ferir alguma suscetibilidade, surge de um conceito que é inútil, uma sensação que é inútil, que é a culpa. Vou dar um exemplo bem prático. Muitas vezes pessoas que têm uma vida digna, porque vejam bem, ter um certo nível de conforto na vida não são privilégios. Isso é ter uma vida digna. Privilégios, quem tem, são aquelas, perdoem tocar nesse ponto, aquelas 80 famílias que detêm 60% da riqueza material do mundo. Isso é privilégio. Ter uma casa, ter um carro, ter uma vida estruturada, isso não é privilégio, isso é dignidade. O que não quer dizer que nós vamos fechar os olhos para aquelas pessoas que não têm nem o básico da dignidade. Aí o que para mim é o grande ponto? É lembrar que uma vida simples não é uma vida pobre. Uma vida simples é uma vida examinada, em que eu vejo hoje que é necessário para que eu e as pessoas das minhas relações, os seres das minhas relações, porque já vi 2 cachorrinhos, vi um gato, maravilhoso isso, que as pessoas trazem os seus afetos também. Olha ali, tem mais uma fera, esse é um filotão. Meu Deus, que ser selvagem. Bom, voltando então. Ó, mais um poodle, que maravilha! Ou é um maltês? Enfim, é um maravilhoso. Pronto. Ah, esse aspecto é super importante, que os nossos afetos sejam contemplados. Não é, irmão, agora eu vou virar um asceta e vou largar minha família, vou largar meu trabalho. Respire fundo. Calma, calma, muita calma nesse momento. Vida simples é examinar as questões e tratá-las. Não é abrir mão da dignidade que você tem. Uma pessoa que marca muito a minha vida, foi um dos professores, é um dos professores de uma linhagem, numa escola que eu pratico, os Empty Makers. O Bernie Glassman dizia assim: se você tem uma mesa de jantar plena, né, abundante, com comidas maravilhosas, uma mesa grande, não se culpe por isso. Apenas convide mais pessoas para jantar com você. É só isso que tem que fazer. Então, se você tem uma casa, uma estrutura social, digamos assim, que você considera que muitas pessoas não têm, não se culpe. A culpa não adianta de nada. Seja responsável e gere benefícios a partir disso. Dou um exemplo pessoal. Muitas vezes, pelo meu trabalho, eu tenho que viajar longe. Aí eu tenho que fazer viagens aéreas, o que, de certa forma, como se diz, é um conflito com a minha prática como ambientalista. Qual é a minha solução? Bom, eu avalio. Eu tenho como dignificar essa quantidade de carbono que eu coloco na atmosfera através do que eu vou fazer no meu destino? Sim, então eu vou. Por quê? Porque nós vivemos
de doações. Nós recebemos doações o tempo inteiro. O ar que nós respiramos, o alimento, os serviços, os cuidados. Nós somos seres que existem por conta de cuidados de outros seres, de doações de outros seres. Então, não é o caso de, ai, meu Deus, eu tenho que compensar isso, eu tenho que pagar. Não. A doação autêntica, ela não cobra nada, ela ocorre autenticamente. Faça o mesmo. Transforme a sua vida numa obra de arte que vai beneficiar e inspirar pessoas. E aí cada pessoa vai ter um nível de ação diferente, tá bem? Não tem problema. Então, é aquele aforismo que é atribuído ao Gandhi, né? Nos tornarmos a transformação que nós queremos, não é? Nos culparmos por aquilo que nós somos. Muito longe. E, bom, para mim, simplificar é não tentar controlar a complexidade. A vida é complexa. Eu não tento controlar. Eu procuro me situar de uma forma que eu me torne um agente de transformação positiva na sociedade e no mundo, enquanto eu tiver condições. Ponto. Quando é isso? Agora. É exatamente agora. Por quê? Porque eu não tenho outro momento. Eu não sei se eu vou ter outro momento. Para algumas pessoas isso parece meio mórbido, mas é essa a realidade da nossa vida. Nós não sabemos se nós vamos ter. Então, aproveitando aí duas provocações. Primeiro, a da Kelly, sim, visitas são sempre bem-vindas. Por quê? Porque quando nós nos visitamos, não é só um lado que visita, né? Quando alguém entra no nosso sistema, aquele ser transforma a nossa realidade, transforma a minha realidade pela sua presença. E quanto mais presente essa pessoa for, mais ela transforma. E por isso que uma vida simples abre espaço para que nós nos tornemos presentes no momento que nós vivemos, sendo quem nós realmente somos. E finalizo então com uma outra referência, uma provocação da querida Angélica. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, num retiro que eu fiz de silêncio, que tinha um livro, mas eu vou olhar esse livro, me pareceu interessante. Esse livro chama-se A Arte de Peregrinar. E é uma pessoa que teve uma condição social muito favorecida, ele decidiu que ele iria visitar todos os locais de peregrinação do mundo. E ele fez isso, escreveu um livro dizendo que, resumidamente, assim, resumiu um livro grande numa frase: a diferença dos seres humanos é que alguns viajam pela vida, outros peregrinam. Quando eu peregrino, eu não visito lugares, eu visito aspectos de mim mesmo. Obrigado, Mário César, pela presença. E é isso, né? Tornar a vida uma peregrinação mais do que uma viagem é um ato de simplificar a vida. Então, isso desperta um olhar novo para cada momento, um olhar vivo para cada momento. E isso é muito particular, né? Agora não vou me lembrar o autor da frase, mas, enfim, o que o mundo precisa é de pessoas que se sintam vivas, né? E esse é o ponto. Depois eu me lembro do autor. Porque a transformação começa nisso. No momento que eu me sinto realmente vivo onde eu estou, a transformação acontece. A grande questão, agora é para finalizar mesmo, e aí eu falo do que eu pretendo fazer com as nossas deliberações. Eu creio que a grande questão que se coloca como um desafio a ser resolvido nos próximos momentos da espécie humana é não nos considerarmos responsáveis ou capazes de resolver tudo e, ao mesmo tempo, não nos sentirmos desqualificados para resolver alguma coisa. Esse é o necessário e o suficiente. Eu não posso resolver tudo, mas alguma coisa eu posso fazer. Isso eu faço. Em mais possível no estado de lucidez, de amistosidade, de pacifismo, ou seja, não ser passiva, não ser passivo, agir, mas de uma forma não violenta, mas agir. Não é só ficando só dar aula doação, como eu estou fazendo agora. Tem que fazer algo. Claro que dar uma aula doação também é algo, mas é nutrir as sementes e colocar essas sementes gerando flores, gerando frutos e compartilhando. E aí, quando não servir mais, chegou no fim, para e composta e começamos o ciclo de novo. É isso aí. Guta, tu quer colocar alguma coisa, Guta? Desculpa, eu queria fazer uma pergunta, que é que tu colocaste ali que, num determinado momento, que o primeiro ser que eu devo cuidar do bem-estar é de mim mesmo, né? E aí fica aquela dificuldade com a questão do Bodhisattva, né? Porque, em princípio, pelo que eu vejo, o Bodhisattva está sempre pensando no outro em primeiro lugar, né?
Então, por exemplo, eu aqui em casa, né, tô morando com os meus pais, com a minha irmã, aí eu sempre penso, qual é a fruta que está em piores condições? Aí eu vou comer aquela ali. E aí fica. É só um pequeno exemplo, sabe? De, tá- de, não é que seja um esforço, mas é uma coisa que está fluindo naturalmente de mim. Então, eu queria que tu desse uma dica de como é que faz isso, como é que cuida de si, mas ao mesmo tempo cuida do outro Tá, e não sei explicar direito. tá bom. Vou dar Mas duas dicas então, tá? Primeiro, uma dica assim no estilo Zen, que essa é uma história famosa no Zen que perguntaram para um professor assim: ah, como é que eu cuido dos outros, mestre? O professor disse: não existem os outros. Essa é a resposta no Zen. Porque conceber que existam os outros, gostei da risada, não sei quem foi. Conceber que existem os Desculpa. outros, né? Não, tá tranquilo, né? Tá, adorei. Conceber que existem os outros é negar a interdependência. Cuidar de mim mesmo é cuidar do mundo inteiro. Porém, como diz o Sambinha, há porém. Eu não disse cuidar só de mim mesmo. É diferente. Cuidar de mim mesmo consiste no que eu chamo de autorreferência. Autorreferência não é autocentramento. Eu cuido de mim mesmo, lembrando que eu estou ligado a todos os seres, em todos os tempos, em todos os planos, como quiserem dizer. É arte. É arte, é cuidar de mim, lembrando que existem todos os outros. A questão aqui é um desafio conceitual de ir além de uma cultura que, pelo menos, eu fui criado, que tem muito um componente, bem, tem um componente cultural, vou dizer assim, para não ferir suscetibilidades, que sempre os outros vêm primeiro. Mas os outros existem a partir do meu olhar. Então, aqui a nossa referência é um pouquinho diferente. Eu cuido de mim para oferecer o melhor que eu sou para todos os outros que entrarem em contato comigo e outras. É o que, nessa mesma linha que eu falei antes, dessa escola que eu aprecio muito, eu transformo a minha experiência de vida, eu transformo a mim mesmo numa refeição suprema, num banquete supremo que eu ofereço ao mundo. E aí vai ter toda uma metodologia para ver quais pratos que estão nesse banquete. Mas eu me torno a minha doação. Eu não preparo uma doação fora de mim. E assim nós vamos. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, respondi na forma sintética e na forma desdobrada, mas a grande questão é ver, do ponto de vista conceitual, eu surjo pelas minhas relações com os outros. Portanto, o que eu faço a mim vai impactar os outros. E, em segundo lugar, não significa que ao cuidar de mim eu esqueça dos outros. Mas a autorreferência sou eu mesmo. Eu como que gero um modelo a partir de mim mesmo para oferecer aos outros em termos de todos os valores que eu afirmo cultivar. Como eu disse antes, respeito, cuidado, amorosidade, afeto e assim por diante. É isso. Bom, questões pragmáticas. muito obrigada. Sim, de nada, não é obrigado a nada, diga-se de passagem. A questão, nós não decidimos nada. Ou seja, consegui mais uma vez esgotar o tempo sem fazer o que eu me propus. Está ótimo. Tudo bem. Então, o que que eu proponho? Nós vamos disponibilizar. Ó, o Bruno já está ali puxando os cabelos, que ele tem muitos para puxar. Nós vamos disponibilizar a relação das sugestões de beneficiários das doações e os valores arrecadados. E vamos fazer esse exercício offline. Vamos lá, vamos encarar o desafio. Aí você diz: olha, eu não precisa nem dizer, só voto nessa. E vamos ver. O que resolveu o grupo está resolvido, tá? Todo mundo vai saber das opções e eu faço essa aspiração. Avalie aquela instituição que você é, indicou. Você acha que tem alguma que precise mais, que mereça mais no sentido de receber dignidade? Vamos ver o que dá. A minha avó materna dizia: o perfeito é inimigo do bom. Então, tá certo que não foi perfeito, não cumprimos o horário, mas é o que deu para fazer hoje. Então, espero que vocês relevem essas pequenas, grandes imperfeições no evento e, bom, que nós nos encontremos em breve. Se não nos encontrarmos, que essas sementes sejam nutridas por essa nossa conversa e por todos os atos e fatos das suas vidas a partir de agora. Para quem está no Brasil, um bom final de tarde. Para quem está desse lado de cada oceano, um bom início de noite. Gratidão a todos e todas. E é isso aí. Obrigado, até breve. O Sérgio Recôncavo, o Marcelo quer falar. Fala aí, Marcelo, está tempo ainda.
Grato. Tá dando. Fechado. Não, tá com eco. Tem que colocar o fone, senão a gente não vai ouvir. Peraí. Sim, vai ficar gravado, Paula, para as pessoas que se inscreveram, depois nós vamos mandar o link, tá bem? Pronto, agora eu acho que deu, né? Agora deu, diga lá. Desculpa. Só estão perguntando, tem algumas pessoas aqui que se inscreveram, mas acabaram não tendo tempo de pagar, de fazer a doação, e outras que ainda gostariam de se inscrever. Há tempo para essas coisas? Sem dúvida, porque a ideia é gerar o maior benefício possível e é livre. A pessoa contribui, né? Tem aquele Pix, nós vamos fazer um relatório que foi arrecadado das instituições que foram indicadas e a gente decide no decorrer da semana até a próxima sexta-feira e aí encarregamos as pessoas que indicaram de fazer a entrega desses valores, tá bem? Sem problemas. Maravilhoso. Obrigado, Tá já. Obrigado. Obrigado, cuidem-se bem, bom final de domingo, bom início de semana e sem palavras para agradecer a presença e a visão de tantas pessoas que moram e andam de patinete no meu coração. Que bom. Gratidão, mestre. Seguimos juntos. Até Até a breve. próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Meninas, maravilhoso. Gratidão. Mara, né? Coisa boa. Adorei.